Olá, alunos! Vamos continuar com a nossa disciplina de algoritmos numéricos e vamos continuar no tópico de sistemas lineares. Vamos ver o nosso segundo método direto para a solução de sistemas lineares. O nome desse método que nós vamos ver é fatoração LU, ou também é chamado de decomposição LU. Certo? Esse é o nome que ele pode ter, ou de fatoração LU ou de decomposição LU. E ele é bem similar, em muitos aspectos, ao método que a gente viu na nossa aula anterior, que era o método de eliminação de Gauss. Só que ele tem uma vantagem que o torna bem poderoso quando o sistema, o problema que a gente quer resolver, tem uma determinada característica. Então vale a pena a gente ter as duas abordagens. Ter as duas ferramentas como estando à nossa disposição para que a gente possa utilizar quando for mais recomendado. Então, qual é a ideia? Qual é o princípio da fatoração LU? A ideia é que nós vamos encarar o nosso problema, o nosso sistema linear, naquela forma matricial. Nosso sistema vai ser da forma A, x igual a B. Certo? Então, nós vamos ter uma matriz A, que tem os seus elementos A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33. Aqui eu estou desenhando uma matriz 3x3, mas ela podia ser de qualquer tamanho, de um tamanho arbitrário. Vezes um vetor x, que aí eu posso ter aqui, ó, x1, x2, x3. O nome da variável não importa, desde que sejam, né, 3 variáveis nesse caso. E o vetor dos termos independentes, B1, B2, B3. Certo? Então, nós vamos ter essas 3 matrizes. A característica da fatoração LU é que a gente considera que nós conseguiríamos pegar a matriz A e escrevê-la como resultado do produto de duas outras matrizes, a matriz L e a matriz U. E o problema acaba se focando em descobrir quais são essas duas matrizes, a matriz L e a matriz U. Mas mais importante do que a matriz L e a matriz U, né, o que são os fatores dessa matriz A, é qual a característica dessas duas matrizes. Então, a princípio, a matriz L é uma matriz triangular inferior. E U é uma matriz triangular superior. Então, com isso, eu conseguiria descrever o meu sistema, a minha matriz A, como o produto de duas matrizes L e U. Duas matrizes, uma sendo triangular inferior e outra sendo triangular superior. E vocês podem pensar aí, que vantagem a gente teria nisso? Porque aí a gente consegue reescrever o nosso sistema de uma outra forma. A gente pode pegar o nosso sistema, que era AX igual a B, e agora a gente sabe que A é LU. Então, no lugar do A, eu multiplico, eu substituo LU. Aí eu posso pensar nesse meu sistema como sendo assim, ó. Eu tenho L vezes U
vezes x igual a b. Certo? E se eu agrupar o meu sistema assim agora, e eu chamar esse produto da matriz U vezes a matriz X como sendo um Y, eu acabo gerando um sistema de sistemas. São duas equações matriciais, né? Que seria, uma é o Ly igual a B. E outro sendo o X, que é igual ao Y. Aí, novamente, vocês pensam, tá, professor, mas isso vai complicar o meu problema, não vai não? Não, não vai complicar o meu problema. Porque se nós olharmos aqui, o que nós temos? Imagina que, em algum momento, a gente descobriu quem é esse cara. Quem são os fatores L e U que multiplicados geram a nossa matriz A. Se nós sabemos esses dois caras, então nós sabemos quem é L, nós sabemos quem é U. E B é um dos coeficientes do nosso sistema. E olha aqui, nós temos essa linha aqui, essa equação matricial, ela é um sistema linear onde a matriz é uma triangular inferior. Eu tenho os termos independentes e, por substituição sucessiva, eu consigo descobrir quais são os valores dessas variáveis aqui, das variáveis y. Quando eu descobrir os valores das variáveis y, eu consigo substituí-las aqui. E agora, esse sistema aqui de baixo é um sistema que tem uma matriz triangular superior. Então é só fazer substituição sucessiva. Aí eu vou conseguir obter x. Só que agora eu vou ter que fazer duas substituições sucessivas ao invés de uma. Isso é a grande mudança. Só que para eu conseguir fazer isso, eu tenho que descobrir qual é a matriz L e qual é a matriz U que multiplicada gera A. E aqui o processo vai ser bem parecido com o processo da eliminação de Gauss. Como que eu vou descobrir quem são as matrizes L e as matrizes L e U do meu sistema. Então, para eu resolver isso daqui, eu vou fazer duas substituições sucessivas, que é o dobro do que a gente fazia de substituição sucessiva com a eliminação de Gauss. Mas tudo por aí, por enquanto, confia em mim. Vamos esperar mais um pouquinho. E para fazer esse cara aqui, para obter LU, a gente vai fazer um processo que é bem parecido com o processo que a gente fez na eliminação de Gauss. Então, se o processo for similar mesmo, então a gente vai gastar o mesmo esforço para chegar na LU do esforço que a gente obteve, que a gente gastou na eliminação de Gauss, até chegar no sistema triangular. Então eu vou estar gastando mais esforço, porque eu vou ter que fazer duas substituições sucessivas aqui. De fato. Mas tem uma situação na qual a fatoração LU vai ser mais vantajosa do que a eliminação de Gauss. Porque essa etapa, a etapa de chegar nas matrizes L e U, dependem apenas de A, não dependem de B. B eu só utilizo aqui na substituição sucessiva. Nesse cara aqui, eu não utilizo o B. Então, numa situação em que eu tenho vários sistemas lineares que têm a mesma matriz A fatoração LU vai me dar uma vantagem. Porque da primeira vez que eu for calcular a solução do sistema, eu vou fazer todo aquele esforço para descobrir quem é LU. Mas se eu, logo em seguida, precisar resolver um outro sistema que tem a mesma matriz A, só muda o vetor B, essa fatoração já foi feita e eu já tenho esse resultado. Então eu consigo calcular novamente
para esse novo sistema que tem a mesma matriz A, mas dessa vez eu vou fazer só as substituições sucessivas. Então ele vai ser mais rápido. Então nessa situação específica, a fatoração LU vai ser mais rápida. Aí vocês podem pensar, poxa professor, mas é uma situação bem específica. Sim, é bem específica, mas dependendo do problema que a gente está resolvendo, não é tão específica assim. Existem vários problemas em que nós temos a mesma matriz A mudando o vetor B para várias versões diferentes daquele mesmo problema. Nesse caso, uma fatoração LU se encaixaria perfeitamente para resolver o sistema linear. E como eu falei para vocês numa das aulas anteriores, o sistema linear, ele gasta muito tempo na solução do problema. Então, qualquer ganho que eu tiver na solução do sistema linear pode dar uma vantagem muito grande na solução do meu problema. Então, né, vale a pena a gente explorar esse tipo de possibilidade. Certo? Então, eu preciso descobrir quem são as matrizes L e U de uma matriz A. Certo? Então, vamos começar utilizando um sistema de exemplo aqui. Vamos supor que eu quero resolver este sistema linear. Quero resolver este sistema linear. E eu quero utilizar a fatoração LU. Então, eu primeiro preciso descobrir quem são as matrizes L e U que multiplicadas geram a minha matriz A. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho essa matriz e ela vai ser igual a uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior. Então, ela vai ser algo assim. A é igual a L vezes U. Então, eu sei que na matriz triangular inferior, aqui é 0 e aqui é 0. E na triangular superior, aqui é 0 e aqui é 0. Eu preciso descobrir os demais. Certo? Então, eu posso utilizar a fatoração LU para descobrir quem são essas matrizes, e isso vai me acelerar quando eu tiver mais de um sistema com a mesma matriz A. Então, como que eu vou descobrir quem são essas duas matrizes? Quem é L e quem é U? Na eliminação de Gauss, a gente já consegue descobrir como converter essa matriz A numa matriz que é mais ou menos assim. Porque quando a gente faz as nossas contas lá para transformar nosso sistema num sistema triangular, a gente está convertendo essa matriz numa matriz com essa cara. Então a gente já faz esse processo. E como eu estou transformando num sistema equivalente, dependendo da conta que eu fizer, provavelmente a conta que eu fiz aqui para esse sistema chegar aqui foram utilizando esses termos dessa matriz L. Então o que a gente pode fazer? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar só a matriz A. Porque a gente não precisa dos termos independentes aqui. Não precisa do vetor B. E vamos começar como se a gente estivesse calculando a eliminação de Gauss. Então vamos pensar. Primeira etapa.
Na primeira etapa, o que eu faço? Não vamos usar pivoteamento aqui, certo? Então, na primeira etapa, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses elementos aqui. Vou zerar esses dois. Então, eu vou operar na linha 2, recebe linha 2 menos M21 vezes a linha 1. E na linha 3, recebe linha 3 menos M31 vezes a linha 1. Sendo que o M21 é o A21 sobre A11, que é A21 é menos 2 sobre 1, que vai dar menos 2. E o M31 é o A31 sobre A11, que dá 3 sobre 1, que é 3. Então, eu vou fazer linha 2 recebe linha 2 mais 2 vezes a linha 1, que é menos vezes menos vai dar mais. E a linha 3 recebe a linha 3 menos 3 vezes a linha 1, certo? Então, vamos fazer a nossa conta e ver qual vai ser o resultado. Primeira linha não muda. A segunda linha vai dar menos 2 mais 2 vezes 1, 0. 5 mais 2 vezes 3, então 5 mais 6, 11. 1 mais 2 vezes 4, 1 mais 8, 9. Aí agora, de baixo vai ser linha 3 menos 3, linha 1. Então, 3 menos 3, 0. Menos 2, menos 9, vai dar menos 11. Menos 3, menos 12. Menos 3, menos 12, menos 15. Então, terminamos a primeira etapa. Agora vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, nós vamos zerar esse carinha aqui. Então, vamos fazer a linha 3, recebe linha 3 menos M32 vezes a linha 2. Então, M32 é A32 sobre A22. Então, vai ser menos 11 sobre 11, que vai dar menos 1. Então, a nossa operação vai ser linha 3 mais linha 2, porque menos com menos 1 vai dar mais 1. Então, linha 3 mais linha 2. Então, o nosso resultado será 1, 3, 4, 0, 11, 11, 9. Aí aqui, 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 11, menos 11 mais 11, 0. Menos 15 mais 9, vai dar menos 6. Chegamos nesse resultado. Então, essa é a nossa matriz U. Então, se nós colocarmos aqui, ó, vamos passar esse valor para cá, para a matriz U. Então, ele vai ser 1, 3, 4, 11, 9, menos 6. E quem serão esses outros caras aqui que farão a conta multiplicando aqui para dar esse valor? Esses valores aqui são os M's, são os nossos multiplicadores. A diagonal aqui, nesse caso, quando a gente usa essa técnica, é 1. E os multiplicadores, e os outros valores são esses multiplicadores. Então, ó, o M21 é menos 2, então vai ser menos 2 na posição 2, 1. M31 vai ser 3. E o M32 é menos 1. Aí a gente pode conferir, ó, fazendo multiplicação de matrizes. Ó, linha vezes coluna. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 4 dá 4. Aí agora, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6.
mais menos 2 vezes 3. Deixa eu preciso de um rascunho aqui. Vai dar menos 2 vezes 3 mais 1 vezes 11. Isso vai dar menos 6 mais 11. Isso dá 5, que é o 5 que deu aqui. Aí agora, menos 2 vezes 4 mais 1 vezes 9 mais 0. Então vai dar menos 8 mais 9, que dá 1. Deu 1 aqui. E linha vezes coluna. 3 vezes 1 e o resto é 0, dá 3. Aí 3 vezes 3 vai dar 9. Menos 1 vezes 11, menos 11. Vai dar menos 2. Deu certinho. E a terceira linha, que vai ser 3 vezes 4, menos 1 vezes 9, que dá menos 9. 1 vezes menos 6, menos 6. Então vai dar 12 menos 9 menos 6, que dá 12 menos 15, que é menos 3. Então, essa é a nosso fator LU. Certo? Então, nós conseguimos descobrir qual é a fatoração LU. E o trabalho que a gente fez aqui foi o mesmo trabalho que a gente faria na eliminação de Gauss, até esse ponto. Desse ponto em diante, o trabalho se diferencia. É aí que diferencia um método do outro. Então, o que a gente vai fazer daqui em diante? Por enquanto, a gente ainda não descobriu qual é a resposta desse sistema. Ainda não descobrimos, mas descobrimos quais são os fatores. Então, a gente vai montar essa estrutura aqui, que nós tínhamos colocado no início. Então, nós sabemos que A é L vezes U. E agora nós já sabemos quem é L e quem é U. Então, a gente vai transformar, vai pegar o nosso sistema, que é AX igual a B, e escrevê-lo como L vezes U vezes X é igual a B. E vamos chamar U vezes X de Y. Com isso, nós escrevemos um outro sistema, que é o LY igual a B e UX igual a Y. Certo? E LU nós sabemos, são esses dois. E B é esse termo independente nosso que nós tínhamos aqui no início. Quando nós falamos que nós iríamos resolver esse sistema, esse era A, X igual a B. Então, esse é o B que nós estamos utilizando. Então, nesse momento, vai ser o primeiro momento que a gente vai utilizar o B. Então, nós vamos escrever aqui o nosso sistema LY igual a B. Esse é o nosso sistema que a gente vai escrever agora. Então, a matriz L, 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 3, menos 1, 1. Y, então, é um vetor de variáveis y igual a B. E o B era o valor que nós tínhamos antes. 6 menos 5, 3. Pronto. O que nós temos aqui? Um sistema triangular. Então, ele tem que ser bem trivial da gente obter a resposta. Então, a gente sabe, multiplicando linha vezes coluna, nós vamos ter y1 igual a 6. Pronto. Primeiro está resolvido. Aí, agora, segunda linha, menos 2y1 mais y2 tem que ser igual a menos 5. O y1 eu já sei o valor, então menos 2 vezes 6 mais y2 é igual a menos 5. Aí agora eu isolo todo mundo. Então, isolo o y2 e jogo todo mundo para o outro lado. Vai dar menos 5, menos vai para lá mais 12. Então, isso deu 7.
certo? Então, y2 é 7. E o y3, vamos utilizar aqui. O y3, eu vou sair dessa última equação aqui, ó. Multiplica essa por essa. Então, vai dar 3 vezes y1, que é 6, menos 1 vezes y2, que é 7, mais y3 é igual a 3. Isola o y3, isso vai dar 3 menos 7, passa para lá, mais 7. Aí, esse daqui, 3 vezes 6, 18, passa para lá, menos 18. Então, deu 10 menos 18, menos 8. Então, esse é o meu y. Então, ó, o meu vetor y é 6, 7 e menos 8. Então, olha só. Nós sabíamos quem era L, sabíamos quem era o B e sabíamos quem era U. Fazendo essa conta, nós acabamos de descobrir quem era Y. Então, agora a gente consegue descobrir quem é X. Vamos reescrever aqui o nosso vetor, nosso sistema, o x igual a y. Então, U é 1, 3, 4, 0, 11, 9, 0, 0, menos 6. Vezes x, que a gente não sabe ainda quem é, vamos descobrir em pouco. E y. 6, 7, 8. Então, vamos fazer a conta. Então, começando aqui, ó. Multiplicando a última linha, ó. 0x1, 0x2, menos 6x3 é igual a 8. Tá. Cometi um erro aqui. Aqui era menos 1. Na hora que eu fui anotar ali, eu anotei errado. Então deu menos, ali é menos 1. Então menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1. Aí essa conta aqui vai dar diferente. Então vai ser, na linha 2, era linha 2 menos 2. Então era linha 2 mais 2 a linha 1. Então era menos 1 mais 8. Menos 1 mais 8 vai dar 7. Aqui é 7. Então, essa linha aqui é 7. Então, na hora de traduzir para cá, aqui é 7. Aí, na hora de fazer essa conta aqui também muda. Então, vai dar, ó. Essa conta era linha 2 menos 1. Então, era linha 2 mais a linha 3 mais a linha 2. Então, era esse mais esse. Então, era menos 15 mais 7. Menos 15 mais 7 vai dar menos 8. Menos 8. Então, aqui é menos 8. Tá. Então, agora eu acertei aqui. Então, a matriz U que eu errei ali. Então, a matriz U vai dar, na hora de colocar aqui, ela é 7. Então, deixa eu reescrever isso numa outra folha, para confundir menos. Então, pegando uma outra folha aqui, nós temos
Então, esse daqui está errado. Fiz contas erradas. Então, teremos 1, 3, 4, 0, 11, 7, 0, 0, menos 8. Isso. Vezes x1, x2, x3, igual, aí agora o y que a gente obteve no passo anterior. 6, 7, menos 8. Aí agora a gente consegue fazer essa conta. Então, fazendo essa conta, nós vamos ter o último aqui, 0x1, 0x2, menos 8x3 é igual a menos 8. Então, o x3 é igual a 1. Aí agora, para a segunda linha, então vai ser 0x1, 11 vezes x2, mais 7 vezes x3, que é 1. Isso tudo vai dar 7. Então, o x2 é 7 menos 7 sobre 11. Isso dá 0. E o x3 é a terceira, é a primeira linha. Então, vai dar x1 mais 3 vezes x2, que é 0, mais 4 vezes x3, que é 1. Isso tudo tem que dar 6. Então, o x1 vai ser 6 menos 4, 3 vezes 0, deu 0. Então, x1 é igual a 2. Então, o nosso x, nosso vetor x, é 2, 0, 1. Então, obtivemos a resposta desse sistema linear. Aí agora, nós fizemos essa conta para obter a fatoração LU. E fizemos essa conta aqui e essa daqui para obter o valor de x. E se nós precisássemos calcular agora um outro sistema que tivesse a mesma matriz A. Então vamos supor que eu vou ter que resolver agora um outro sistema que tem essa mesma matriz A, x1, x2, x3, igual. Só que os termos independentes são diferentes. Então é 3, 3, 2. Não, desculpa, estou anotando errado. 2 é 27 e menos 3. O que eu vou precisar fazer para resolver esse sistema agora? Eu já sei qual é a matriz LU dessa matriz A, porque eu já calculei para resolver o sistema anterior. Então não preciso fazer esse cálculo de novo. Eu só preciso fazer a substituição. Essas daqui. Então, eu vou primeiro obter a minha matriz L vezes Y igual a B. E a matriz L é a mesma. Então vai ser, ó, 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 3, menos 1, 1, vezes Y, igual a B, que é 27 e menos 3. Aí agora é só fazer as substituições. Então vai dar, ó, y1 igual a 20, né? Primeira linha com essa coluna. Aí depois, menos 2 vezes y1, que é 20,
mais y2 é igual a 7. Então, y2 vai ser 7, menos passa para lá mais 40. Então, vai dar 47. Aí agora o y3, na terceira linha, aqui. Então, vai dar 3 vezes y1, 3 vezes 20, mais, não, menos 1 vezes y, então menos y2, menos 47, mais y3, isso tem que dar menos 3. Então, eu deixo aqui y3 é igual a menos 3. 3 vezes 20 vai dar 60, passa para lá menos 60. Menos 47 passa mais 47. Então, vai dar menos 60 mais 44. Então, é 44 menos 60 vai dar 16. y3 é igual a 16. Não. É isso? É isso aí, 16. Então, o nosso y é 20 menos 20, 47, 16. Isso significa que a nossa outra parte do sistema, que é o ux igual a y, vai ser matriz U, 1, 3, 4, 0, 11, 7, 0, 0, menos 8. Aqui dá menos 16, quer dizer, né? Dá menos 16. Vezes x, na verdade, x1, x2, x3, igual, aí agora esses valores aqui, 20, 47, menos 16. Aí agora é substituir, fazer substituição sucessiva de novo. 0 vezes x1, 0 vezes x2, menos 8x3 igual a menos 16. Então, x3 é menos 16 dividido por menos 8, que dá 2. Aí agora, 0, x1, 11 vezes x2, que é 2, mais 7 vezes x3, tem que ser igual a 47. Então, o x3 é 47 menos 22 dividido por 7. Então, 47 menos 22 vai dar 25. Ah, não. Fiz a conta errada aqui. Estou fazendo conta errada. Aqui, ó. 11 vezes x2, que é o que eu não tenho, mais 7 vezes x3, que é 2. Isso tem que dar 47. Então, o x2 vai ser 47 menos 14 dividido por 11. Então, isso vai dar 33 dividido por 11, que dá 3. Aí agora, na primeira linha, vai dar x1 mais 3 vezes x2, que é 3, mais 4 vezes x3, que é 2. Isso tem que ser 20. Então, o x é 20 menos 9 menos 8. Então, 20 menos 17, que vai dar 3. Então, o nosso x é... Daqui é o x1. Então, vai dar 3, 3, 2.
Então, com esse método, a gente consegue resolver os dois sistemas. Os dois tinham a mesma matriz A. Com isso, a gente teve a vantagem que fatorar a matriz A, a gente só precisou fazer uma vez. O restante independe da matriz A. Né? Só vai depender do B, que é o B que é diferente de um para o outro. Então, esse método, ele acelera nesse tipo de situação. Quando nós temos mais de um sistema que a matriz A é a mesma e o vetor B muda. Se a gente for resolver só um sistema, aí acaba que ele não vale a pena, porque a gente vai estar resolvendo duas vezes essa substituição sucessiva. Vale a pena usar direto a eliminação de Gauss. Mas aí nós precisamos ter esses métodos à nossa disposição para, quando for o caso ideal de cada um, a gente utilizar o que é mais recomendado. Certo? Então, essa é a nossa situação agora com esse método. Agora vamos dar uma olhada em como, sim, estruturar um pouco melhor esse método para ver como que a gente faria para utilizá-lo no computador, para falar para o computador utilizar esse método, ao invés da gente fazê-lo na mão. Certo? Pelo menos para a gente entender a complexidade deles. Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai ter que fazer a fatoração, ou a triangulação. Né? Então, fatoração ou triangulação. Então, nós temos as matrizes com seus termos aqui. Primeiro, se a nossa matriz for 2 por 2, nós sabemos, nós vamos fazer uma etapa de cálculo. Se a matriz for 3 por 3, nós vamos fazer 2 etapas de cálculo. Se a matriz for 4 por 4, nós vamos fazer 3 etapas de cálculo. E assim por diante. Então, nesse exemplo aqui, que nós temos uma matriz 4 por 4, a primeira etapa eu vou zerar a primeira coluna abaixo do pivô, na segunda etapa, a segunda coluna abaixo do pivô, na terceira etapa, a terceira coluna abaixo do pivô. Então, serão 3 etapas. Então, nós vamos ter que escrever um algoritmo que, a cada momento, está calculando uma etapa. Então, nós vamos fazer um for para cada etapa. Ela vai começar indo de 1 até n-1, porque eu sei que a minha matriz é n por n. Então, a etapa 1 vai de 1 até n-1. Aí, para cada etapa, o que eu vou fazer? Para cada etapa, eu vou fazer os cálculos da linha. Então, por exemplo, na etapa 1, eu vou fazer o cálculo de 3 linhas. Na etapa 2, eu vou fazer o cálculo de 2 linhas. Na etapa 3, eu vou fazer o cálculo de uma linha. E assim por diante, se eu tivesse mais linhas. Então, vamos supor, para a etapa 1, eu vou fazer que linhas? Eu vou fazer a linha 2, a linha 3 e a linha 4, até a linha N, certo? Então, eu começo na linha que é a etapa mais 1 e vou até N. Então, eu vou fazer um outro for, que aí é da linha que é igual etapa mais 1 até o N. Então, eu começo na linha que é etapa mais 1. Então, se eu estou na etapa 1, eu começo na linha 2. Se eu estou na etapa 2, eu começo na linha 3. E assim por diante. E em cada linha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as contas de todos os elementos da linha. Então, eu vou fazer a conta da linha até o pivô, até o final. Só que eu posso
me omitir das linhas que eu já... das colunas que eu já sei que são zero. Então, se eu já zerei esses caras aqui, eu não preciso fazer a conta com ele, por mais que eu tenha já feito as contas, eu tenha que fazer as contas no restante da linha. Então, nesses caras eu não preciso. Quando eu for zerar, se eu já zerei esses daqui, quando eu for fazer a conta aqui, eu não preciso fazer a conta com esses dois aqui, porque eu já sei os valores dele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, ó, para coluna. A coluna vai começar de qual? Então, se eu tô na etapa 1, a coluna 1 eu tenho que calcular. Mas se eu estou na etapa 2, a coluna 1 eu não preciso calcular. Então, eu vou calcular da coluna indo da etapa até N. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta que eu preciso fazer. Aqui eu vou fazer L recebe a linha que eu tô, linha recebe, né? Por exemplo, o A. Porque aqui eu posso colocar L, C e E. Então, A, linha, coluna, recebe ele mesmo, recebe A, linha, coluna, menos o multiplicador, que aí o multiplicador, ele é sempre a linha ponto etapa. Então, é linha etapa vezes a linha coluna. Pronto, eu estou fazendo essa conta várias vezes. Então, como é um for que vai de 1 a n menos 1, que é aproximadamente de 1 a n, um outro for que vai de um cara até n, e de outro for que vai de um cara até n, isso daqui é O de n ao cubo. Esse trecho, que é o trecho que faz as contas, que vai escalonar todo mundo, ele é um O de n ao cubo. E na hora que eu for substituir, eu vou fazer quantas contas? Eu vou fazer uma substituição aqui, essa daqui na fatoração. Aí depois eu vou fazer substituição sucessiva. Na hora da substituição sucessiva, eu já tenho assim. E eu sei que esse cara é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0, esse é 0 e esse é 0. Porque eu já terminei essa etapa. Tá? Aí, para fazer esse daqui, o que eu vou fazer? Eu tenho os termos independentes também. Para fazer esse daqui, para obter esse, eu vou fazer uma conta. Então, vai ser 1. Aí, depois, vou fazer duas contas. Depois, vou fazer 3 contas. E assim por diante, até eu vou fazer N contas, que é essa quantidade de contas aqui. Porque se meu sistema é N por N, então eu vou começar de uma conta para duas, para três, até N por N. Isso daqui é, para quem lembra, isso daqui é da ordem de N ao quadrado, porque isso daqui é N ao quadrado sobre 2. N é N vezes N mais 1 sobre 2. Tá? Porque isso daqui é N sobre 2 vezes N mais 1. Porque isso daqui é uma soma de PA. Que é
n ao quadrado mais n sobre 2, que é o nosso O de n ao quadrado. Então, a fatoração ou a triangulação, ela é n ao cubo. A substituição sucessiva, ela é n ao quadrado. Então, se eu tiver 10 sistemas para fazer que tem a mesma matriz, se eu utilizar fatoração LU, eu vou fazer esse n ao cubo uma vez. E vou fazer a substituição sucessiva 20 vezes, né? Porque na LU eu faço 2 vezes a substituição sucessiva para cada sistema. Então eu vou fazer 1n ao quadrado mais 20 vezes n. 1 vezes n ao cubo mais 20 vezes n ao quadrado. Se eu fizer eliminação de Gauss em todas, eu vou fazer 20n ao cubo mais 20n ao quadrado. Vou fazer, desculpa, 10, né? 10n ao cubo mais 10n ao quadrado. Que é bem maior do que o caso contrário, né? Se eu utilizar a fatoração LU. E quanto maior for o meu sistema, maior vai ser essa diferença, porque n é o tamanho do meu sistema. Então, a gente tem essa ferramenta à disposição para a gente conseguir utilizar quando for necessário. Mas, lógico, se eu for resolver um sistema apenas, vale a pena eu fazer a eliminação de Gauss. Porque eu vou fazer n ao cubo mais n ao quadrado, ao invés de fazer n ao cubo mais 2n ao quadrado. Certo? Então, depende de qual é o nosso problema. E alguns problemas podem cair nessa situação de ter que resolver vários sistemas lineares onde a matriz A não muda entre eles. Certo? Então, para esse momento, esse é o sistema que nós temos, esse é o método que nós temos. Na próxima aula, vamos tentar ver os métodos iterativos. Como que a gente consegue calcular um sistema linear, solução do sistema linear, sem procurar a resposta exata. Porque esses dois que nós vimos, nós estamos procurando a resposta exata. Então, por enquanto é isso, pessoal. Até mais.